Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de logaritmo. Inicialmente, falando de logaritmo propriamente, e após nós vamos definir a função logaritmo. Iniciemos com essa situação que diz assim: uma camisa recém-chegada na loja de roupas Alfa custa R$100 e sofre uma desvalorização de 10% a cada mês que permanece na loja. Depois de quanto tempo essa camisa custará R$60? Observe o seguinte: as três informações mais importantes dessa situação: o quanto a camisa custa, a desvalorização que ela sofre de 10% a cada mês, e eu quero saber o tempo em que ela custará R$60. Note o seguinte, que quando eu tenho R$100 e perco 10%, eu passo a ter R$90, ou seja, eu fico com 90% daquele valor inicial. Então, eu coloquei esses dados para simplificar contas. Então, vamos analisar aqui. Após o primeiro mês, eu vou ter o quê? 90%. Como eu calculo a porcentagem de valor? Eu pego a porcentagem e multiplico por aquele valor. Então, como eu falei, nós vamos ter, após o primeiro mês, aquela camisa vai custar 90% do valor inicial. Ou seja, 90% vezes 100. 90%, sua representação decimal é 0,9. Então, você vai ter 0,9 vezes 100. Aqui eu não vou multiplicar porque a gente vai perceber aqui um padrão após o final de cada mês. Então, no segundo mês, dando continuidade aqui ao nosso estudo, eu vou ter 90% do valor do final do primeiro mês, ou seja, 90% do valor do final do primeiro mês, ou seja, vou calcular 90% de 0,9 vezes 100. Então, aqui, mais uma vez, 90%, a representação decimal é 0,9. E aí, eu vou repetir essa segunda parte, que é 0,9 vezes 100. Então, note que se eu for utilizar uma representação de potência para esse produto, eu vou ter 0,9 ao quadrado vezes 100. Seguindo aqui o mesmo raciocínio, no final do terceiro mês, eu vou ter 90%, essa camisa vai custar 90% do que ela custava no final do segundo mês, ou seja, 0,9 ao quadrado vezes 100. Então, mais uma vez, 90% é 0,9. E aí, repito a segunda parte. 0,9 ao quadrado vezes 100. Então, aqui você teria 0,9 elevado a 3 vezes 100. Correto? Então, a pergunta natural que surge é em qual mês, certo? Essa camisa vai valer R$100, ou desculpe, R$60. Então, se você observar o que aconteceu no terceiro, no segundo, no primeiro mês, no mês X, você terá 0,9 elevado a x vezes 100. E aí é neste mês que essa camisa vai custar R$60. Observe, pessoal, que esta é uma equação exponencial. Correto? Por que com a equação exponencial? Porque ela envolve uma potência em que tem uma incógnita no expoente. Tá? Então, como você resolve essa equação exponencial? Nós vimos que o método mais comum é você representar por potência de mesma base e depois iguala os expoentes. Então, nessa tentativa, nós vamos passar esse 100 aqui dividindo o 60. Então, você repete aqui o 0,9 elevado a x. E aí, quando eu tenho 60 dividido por 100, eu vou ter 0,6. Aqui surge um grande problema, porque esta equação, não pode ser representada como potência de mesma base. Essas duas potências aqui não podem ser representadas como potência de mesma base. Tá certo? Então, nesse caso aqui, é que surge a necessidade de se estudar o logaritmo.
Tá? Então, o logaritmo surge dessa necessidade. Aqui eu coloco mais 3 exemplos para a gente ver, né, com mais simplicidade o que seria um logaritmo. Vamos traduzir essas perguntas em expressões matemáticas. Então, a primeira pergunta, ao elevar 3 a um determinado número, obtemos 9. Que número é esse? Então, traduzindo aqui em linguagem matemática, essa pergunta você teria que determinar um valor para o expoente dessa potência de base 3, que dê 9, tá? É isso. Ao elevar 3 a um determinado número, que número é esse? X, que eu não sei, obtemos 9. Então, essa é a tradução. Aí, a proposta agora é você descobrir quem é esse x. Observe o seguinte, que 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Por isso que eu coloquei o sinal de equivalência aqui, tá? Então, uma vez que as potências têm a mesma base, os expoentes são iguais. Então, esse aqui é tranquilo, né? Acertou quem disse 2. É tranquilo. Só que agora, nós vamos entender isso como logaritmo, tá? Nós vamos introduzir aqui o que seria o logaritmo. Nesse caso, nós vamos dizer que 2 é o logaritmo de 9 na base 3. Tá? Observe, nós introduzimos aqui um termo, uma palavra, né? Que é o nosso motivo de estudo. E também vamos grifar aqui o que a gente chama de base. Tá? Uma pergunta também que pode surgir é a seguinte: professor, se eu sei resolver essa equação, deu x igual a 2, para que eu vou estudar logaritmo então? Só para dizer que 2 é logaritmo de 9 na base 3? Não, é porque aqui vai simplificar muitas expressões. Nós vamos ver um terceiro caso em que isso vai ficar para questões futuras, né? A utilização de logaritmo, juntamente com as consequências, né, de definição de função exponencial, de equação exponencial, vão fazer mais sentido trabalhar com logaritmo. Tá? Então, a princípio, nós vamos admitir que 2 aqui, esse expoente, é o logaritmo de 9 na base 3. Tá? Então, para reforçar isso que a gente acabou de ver, nós vamos pegar aqui, também traduzir essa segunda pergunta. Ao levar 49 a um determinado número, obtemos 7. Que número é esse? Então, nós vamos fazer o mesmo. Então, ao levar 49 a um número x, obtemos o 7. Que número é esse x? Aqui nós vamos usar também as propriedades de potência. 49 é o mesmo que 7 elevado a 2. Certo? 7 vezes 7, que é 7 elevado a 2. E aqui elevado a x. Não esqueçamos dessas propriedades, tá? Então, igual a 7. Dando continuidade, né, eu tenho potência de potência. Aqui, o que é que eu faço com esses números? Multiplico, né? Acertou quem falou multiplica. Então, aqui eu tenho 7 elevado a 2x igual a 7. Observe que eu tenho potências de mesma base, né? Porque aqui é como se eu tivesse o expoente 1. E aí você, uma vez que você tem potências de mesma base, para que elas sejam iguais, você iguala também os expoentes. Então, você vai ter 2x igual a 1. Consequentemente, esse x igual a 1 meio. Então, se a gente usar a mesma nomenclatura que a gente utilizou no primeiro exemplo, nós teríamos aqui que 1 meio é o logaritmo. Pense um pouquinho, logaritmo de quem na base quem? Olhando por exercício número 1. Dá um tempo. Muito bem, acertou quem disse que é o logaritmo de 7 na base 49, tá? Acertou quem disse isso. Aqui eu volto a destacar a palavra logaritmo e base. Nós vamos já neste terceiro exemplo, vamos traduzir também em linguagem matemática. Você tem, ao elevar 2 a um determinado número, obtemos 5. Então, vamos lá. Ao elevar 2 a um determinado número x,
obtemos 5. Observe que aqui nós não podemos igualar as bases, né? Uma vez que 2 e 5 são números primos e não tem como decompor em fatores primos, tá bom? Então aqui não é possível resolver essa equação exponencial transformando em bases de mesma potência e logo em seguida igualando os expoentes. Mas observe o seguinte, vamos analisar as potências de 2, tá? Potências de base 2. Potências de base 2. Antes de começar a escrever, analise o seguinte, quando você tem 2 elevado a 1, o resultado é 2. Quando você tem 2 elevado a 2, o resultado é 4. Quando você tem 2 elevado a 3, o resultado é 8. Ou seja, 2 elevado a 2 deu 4, 2 elevado a 3 deu 8. Então, é natural você imaginar que esse x vai ser um número entre 2 e 3, correto? Então, vamos traduzir isso que eu acabei de falar, só para ficar mais fixo. Observe que 2 elevado a 2 é 4, ou seja, menor do que 5, o resultado que a gente quer. E 2 elevado a 3 é 8, já ultrapassa o valor de 5. Então, observe aqui que para x igual a 2 e x igual a 3, você tem um intervalo em que o algarismo 5 está, né? Então, aqui, consequentemente, você vai dizer que esse número x pertence ao intervalo aberto 2, 3, tá bom? Então, vai ser 2, alguma coisa. Ou seja, esse número x vai ser 2, alguma coisa. Então, aqui está a motivação para a gente estudar o logaritmo, tá bom? Através disso aqui nós vamos representar, né? Fazer essas representações por logaritmo e, consequentemente, simplificar operações. Esse é o objetivo. Vamos para a definição de logaritmo de um número. Dados A e B, números reais positivos, né? Então, isso em linguagem matemática seria reais positivos, é você considerar os reais não negativos e também excluindo o zero, né? Com A diferente de 1, o logaritmo de B na base A, observe aqui a expressão que a gente já falou, é o número real x, tal que A elevado a x é igual a B. Então, isso não é, de certa forma, novidade, né? Que a gente agora entende isso como logaritmo de B na base A. X, o logaritmo de B na base A. Mas há de se relembrar o porquê dessas restrições. Observe, se a gente fosse fazer uma reta real para A, né, e outra para B, quais seriam os valores que os possíveis valores que A e B poderiam assumir? Observe que os dois são positivos, então são maiores que zero. Se eu destacar aqui o número zero, tá? Esses números têm que ser maior do que zero. E existe ainda uma restrição para o A, ele não pode ser igual a 1. Né? Então, eu vou aqui representar o 1 com bolinha aberta. Então, os valores que A pode assumir são esses, né, positivos, e com exclusão do 1, e o de B simplesmente os reais positivos. Então, está aqui. Uma pergunta natural do porquê dessas restrições é porque você tem que lembrar lá da definição de uma equação exponencial, de uma função exponencial, né? Esse A tem, esse número A aqui tem que ser um número positivo, porque por que ele não pode ser negativo? Lembra lá daquela definição, né, de exponencial, que você, se tivesse um número negativo, né, em A sendo um número negativo, poderia ser que você tivesse a raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo. Isso está dentro do conjunto dos números complexos, um outro conjunto, tá bom? Então, você restringe aqui o A positivo. E por que não pode ser 1? Nesse caso, se o A for 1, 1 elevado a 2, a 3, a 4, enfim, sempre vai ser uma constante. Então, você não teria também uma exponencial, tá bom? E o B? Por que o B é positivo? Então, só relembrando também, porque quando você eleva um número positivo diferente de 1
a qualquer outro valor, esse número vai ser positivo obrigatoriamente. Tá bom? Então é isso. Nós vamos agora pegar essa linguagem aqui, logaritmo de b na base A, tá? E vamos representar desta forma. Aqui, nós vamos escrever log, né, as 3 letras iniciais da palavra logaritmo. Logo em seguida, do lado, nós vamos escrever aqui o b, com a mesma fonte. E um pouco abaixo, entre log e a letra b, nós vamos escrever o a. Ou seja, a representação aqui será essa. Tome muito cuidado com as posições de cada número desse. O b aqui, ele vai ser conhecido como logaritmando. É esse nome mesmo estranho, tá? Logaritmando. O a vai ser conhecido, chamado de base também. E esse x vai ser propriamente o logaritmo. Tá certo? Então, toda vez que você tiver o logaritmo de um número, numa base, numa determinada base, você vai representar dessa forma, tá? E não esquecer dessa equivalênciazinha aqui, tá? Essa equivalência que vai existir aqui do logaritmo com a equação exponencial. É como se A viesse, né? É como se esse A passasse aqui para... formando com esse x uma potência, a elevado a x, né? Essa base aqui do logaritmo vai ser a base da potência, e esse x aqui vai ser o expoente, tá? Da potência. E aí, essa potência vai ser igual ao logaritmando b. Tranquilo? Então, nós vamos usar muito essa equivalência para resolver algumas questões. E, quando você se deparar com essa notação matemática, você vai ler o logaritmo de b na base A, certo? Sempre assim. As 3 iniciais para logaritmo de b na base A, tá? Essa leitura, essa sequência de leitura, ok? Vamos resolver esses exercícios com base agora no que a gente acabou de ver sobre logaritmo. Então, determine como eu leio isso. Determine o como eu leio. Acertou quem diz logaritmo de raiz quadrada de 2 elevado a 3 na base 1 sobre 8, ou 1 oitavo. Tá? Então, eu vou começar dizendo que esse logaritmo de raiz quadrada de 2 elevado a 3 na base 1 oitavo é igual a um determinado x. Nós vimos que existe uma equivalência com uma equação exponencial. Que equivalência é essa? Essa base do logaritmo vai passar a ser a base de uma potência cujo expoente vai ser o logaritmo, vai ser o número x, tá? E essa equação exponencial vai ser igual ao logaritmando, ou seja, quem é o logaritmando aqui? É raiz quadrada de 2 elevado a 3, tá bom? O que a gente vai fazer agora é igualar as bases dessas potências. Observe o seguinte, que 1 oitavo é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 3, tá? Elevado a x. E raiz quadrada de 2, eu posso escrever como 2 elevado a 1 meio. Tá? Elevado a 3, por sua vez. Dando continuidade às contas, 1 sobre 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 elevado a menos 3. Tá? Eu só estou usando aqui, pessoal, propriedades de potenciação e radiciação. E aqui eu posso, né, multiplicar esses números. Eu vou ter 2 elevado a 3 meios. Mais uma vez, fazendo operações aí, eu vou ter, de forma mais simplificada, 2 elevado a menos 3x igual a 2 elevado a 3 meios. Então,
Agora sim, nós temos potências de mesma base. Então, o que eu faço com os expoentes? Igualo. Então, vou ter menos 3x igual a 3 meios. Então, dividindo tudo por menos 3, é natural chegar ao resultado menos 1 meio. Tá? Então, esse menos 1 meio é o quê? Ou seja, menos 1 meio é o, desculpe, é o logaritmo de quem? Na base quem? De raiz quadrada de 2 elevado a 3 na base 1/8. É importante, pessoal, que vocês tenham sempre isso, né? Essa definição em mente. Tá? Também a equivalência com a equação exponencial. É de suma importância para o exercício 2, que diz o seguinte: qual é o número real x em que o logaritmo de 4 na base x é igual a menos 2? Então, mais uma vez, vamos direto à equivalência, né, com a equação exponencial. Então, nós vimos que essa base do logaritmo passa a ser a base de uma potência cujo expoente é o logaritmo. Então, você vai ter x elevado a menos 2 igual ao logaritmando. Quem é o logaritmando? É 4. Tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso, pessoal, eu vou tentar, né? Eu sei o seguinte: eu quero descobrir quem é x e não quem é x elevado a menos 2. Tudo bem? Então, eu sei que x elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre x ao quadrado, igual a 4. Aí eu vou fazer a multiplicação, né? Você vai ter, então, vou trocar simplesmente de posição esse x ao quadrado por 1/4, tá bom? Então, você vai ter x ao quadrado, desculpa, por 4. X ao quadrado igual a 1/4, tá? Então, como eu quero descobrir quem é x, observe, pessoal, que quando você tem uma equação como essa, são dois valores que satisfazem essa equação, né? Por isso que eu estou usando aqui o símbolo de equivalência. Você tem tanto mais como menos. Aí você tira a raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 1/4. Então, raiz quadrada de 1/4. Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Então, aqui, você teria x igual a mais ou menos, raiz quadrada de 1/4 é 1 meio. Tá bom? Só que a pergunta é, você sabe que tem os valores x igual a menos 1 meio ou x igual a 1 meio. Aqui está a minha observação. X igual a menos 1 meio pode fazer parte desse logaritmo? Quem respondeu não, acertou. Isso não serve porque fere a definição, né? Vai contra a definição. Observe que essa base, né? A base tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Então, esse número negativo, consequentemente, não pode, não vai servir. Tá bom? Então, o único valor que vai servir aqui como resposta vai ser esse 1 meio. Aqui eu trago uma observação de algo que é convencionado na área da matemática. Quando você omite a base, quando você escreve simplesmente isso, ou seja, eu não estou determinando quem seria a base, está oculto aqui, estou omitindo, então aqui fica subentendido que essa base é 10, tá? Então, logaritmo de 10 na base 10. Então, é isso. Até a próxima e bons estudos.